Bom dia a todos. Meu nome é Bianca, eu sou residente do quarto ano de neurocirurgia do Hospital de Clínicas da Unicamp e hoje, dando finalidade ao nosso módulo, iremos falar sobre o tratamento neurocirúrgico funcional da dor. Esse é um tema bem extenso, então o enfoque da aula vai ser nos conceitos fundamentais e também principalmente nas indicações dos procedimentos que iremos comentar. Bom, então aqui é o nosso roteiro. Primeiramente, iremos falar sobre os tipos de dor, passando pelas vias sensitivas da dor, para entendermos um pouco melhor, né, na parte dos procedimentos, passando por alguns conceitos iniciais e os procedimentos ablativos e neuromoduladores propriamente ditos. Bom, então existem três tipos de dor: a nociceptiva, a neuropática e a nociplástica. Primeiramente, falando da dor nociceptiva, é a dor que acontece quando tem um dano real ou iminente a um tecido não neural. É a dor que ocorre, por exemplo, após um trauma agudo, é a dor que ocorre após uma cirurgia também, que vai estar relacionada a uma variedade de condições musculoesqueléticas e viscerais, envolvendo lesões isquêmicas, inflamatórias ou mecânicas. Já a dor neuropática é aquela decorrente de uma resposta desadaptiva a um dano ou doença do sistema nervoso somatosensorial. Então, ocorrendo uma disfunção tanto central ou periférica na modulação da dor. No caso da dor neuropática, nós iremos ter uma resposta, mesmo na ausência de um estímulo nocivo agudo, ou uma resposta exagerada a um estímulo menor. Existem variáveis, né, causas tanto periféricas quanto centrais, e aqui alguns exemplos. É o caso do que acontece na neuropatia diabética, na neuralgia pós-herpética, na neuralgia do trigêmeo e nas mais diversas lesões medulares também. Já a dor nociplástica ocorre quando tem uma alteração da nocicepção, mesmo na ausência de um dano tecidual, neural ou não. Ela pode estar associada às outras duas. E aqui alguns exemplos de quando ocorre a dor nociplástica, por exemplo, a dor da fibromialgia, da dor pélvica crônica, da síndrome do intestino irritável também. Bom, falando então das vias sensitivas da dor, nós sabemos que a dor é conduzida a partir de terminações nervosas livres, principalmente por esses dois tipos de fibras nervosas, as fibras tipo 3 ou a delta, e as fibras tipo 4 ou C. Ambas, então, responsáveis pela condução tanto da dor quanto da temperatura. A diferença entre elas é que as fibras tipo 3 são fibras mielinizadas e as tipo 4 são fibras amielínicas. Nós temos três neurônios, principalmente integrando essa via sensitiva da dor, sendo que o primeiro está localizado no gânglio da raiz dorsal, aqui nessa figura ao lado ilustra bem. O segundo neurônio, ele está localizado no corno posterior e já a nível medular cruza para o lado contralateral, aqui nessa região da comissura anterior, e tem esse trajeto ascendente, integrando o trato espinotalâmico lateral, que na medula vai ser o principal responsável aí pela condução dos estímulos dolorosos. E o terceiro neurônio, localizado no tálamo, especificamente nos núcleos ventrais posterolaterais. Além disso, nós sabemos que existem outras estruturas que estão envolvidas indiretamente na modulação, na percepção da dor, propriamente centros corticais, e, por exemplo, também a substância cinzenta periventricular e periaquedutal também. Bom, nós temos então, agora falando dos procedimentos, né? Procedimentos ablativos e neuromoduladores. Desde o início do desenvolvimento aí da neurocirurgia funcional, dessas técnicas neurocirúrgicas para tratamento de dor, o maior enfoque inicialmente eram os procedimentos ablativos, que se mostraram eficazes, né, dando uma resposta rápida e satisfatória para o tratamento da dor. Porém, esses procedimentos eles tinham um período curto de efeito, essa era uma das suas vantagens, e desde ali dos meados da década de 1960, com o melhor entendimento dos mecanismos da dor, passou a se desenvolver um maior entendimento, inclusive, e desenvolvimento dos procedimentos neuromoduladores, que no século atual têm ganhado
maior enfoque, tem se preferido a utilização deles em sobre os procedimentos ablativos. Então, vamos comentar dos dois, mas ao final vamos comentar inclusive mais dos neuromoduladores. Temos tanto procedimentos baseados na neuromodulação química quanto elétrica. E nós também iremos ver que as indicações elas não são restritas a um grupo ou outro, elas se misturam, mas no final das contas vai depender muito em relação se estamos falando de um paciente com uma dor nociceptiva, neuropática, e às vezes a indicação no final das contas também vai levar muito em conta o estado do próprio paciente, tá bom? Vamos primeiro começar falando dos procedimentos ablativos. Aqui eu fiz uma divisão meramente didática, naqueles direcionados à medula ou intracranianos. Então vamos lá. Existem várias maneiras pela qual a ablação pode ser promovida, meios mecânicos, né, de balão, bisturi, ultrassom, meios térmicos também, como, por exemplo, a radiofrequência convencional e a pulsada. Aqui, fazendo uma diferenciação entre as duas, para entendermos melhor, a radiofrequência convencional, ela consiste em correntes contínuas que vão gerar uma lesão térmica tecidual. E a radiofrequência pulsada, inclusive alguns autores teoricamente não consideram ela uma ablação propriamente dita, que ela consiste numa corrente interrompida, gerando alterações, né, oscilações na temperatura ali tecidual, mas sem causar propriamente dito uma lesão térmica, e sim um bloqueio temporário na condução das fibras nervosas. Outros procedimentos térmicos também envolvem aí a criocoagulação e o laser. Agentes químicos, que atualmente são pouco utilizados, mas aí a título de conhecimento, o álcool, o fenol, o glicerol e a própria solução salina hipertônica. E como forma de radiação ionizante, a gente tem, por exemplo, a radiocirurgia, que atualmente tem tido um enfoque importante aí dentro dos procedimentos ablativos, dentro das técnicas ablativas. Bom, então, primeiramente falando dos direcionados aí à medula espinhal, o objetivo geral desses procedimentos é interromper, então, as vias nociceptivas em alguma parte do seu trajeto na medula espinhal. Aqui, então, a gente tem alguns exemplos no comentário por um. Então, primeiramente, a gente tem a dress lesioning, ou dresotomia, por exemplo, que traduzindo seria dorsal root entry zone lesioning, que tem como alvo as lesões, causar uma lesão no trato de Lissauer e também nas lâminas mais superficiais do côno posterior, que é onde justamente se inicia o processamento central da dor. Ela vai, então, promover uma analgesia numa região mais restrita. Então, ela é principalmente indicada para pacientes com dores mais segmentares, não tendo uma boa eficácia, por exemplo, para dores mal localizadas. Então, algumas indicações, por exemplo, no caso de avulsão de raiz, lesão de plexo braquial ou longo sacro, dor de membro fantasma, dor relacionada a uma lesão por ferimento por arma de fogo também. No slide seguinte, vou ilustrar melhor isso. Outro exemplo também é a curtotomia, que aqui, no caso, tem como alvo uma lesão, né, causar uma lesão no trato espinotalâmico, localizado aí no quadrante anterolateral da medula. Onde, então, a gente vai atingir, né, o objetivo é atingir o trato espinotalâmico, como a gente viu, o principal responsável aí na medula pela condução das fibras da dor. E aqui, então, ele vai causar a abolição da dor e da temperatura abaixo do nível da lesão do lado contralateral. Então, aqui está indicado principalmente para tratamento de dor oncológica unilateral, que é, inclusive, uma das suas desvantagens, justamente porque, às vezes, após tratamento, acaba se desencadeando o desmascaramento da dor do lado não tratado nos pacientes. Fora que a maioria dos estudos mostra que o tempo de duração acaba sendo não superior a 1 ano. Tanto que, atualmente, é um procedimento pouco utilizado e que, inclusive, vem sendo substituído, por exemplo, pela estimulação medular, como nós vamos comentar mais à frente. A mielotomia mediana tem como alvo as fibras dolorosas viscerais, que estão localizadas próximas à linha média, na região mais profunda das colunas dorsais. Então, o objetivo aí a indicação, né, principalmente para pacientes com dor visceral, localizada na região abdominal ou pélvica. A mielotomia, em comparação com os outros procedimentos ablativos, ela é que mais tem eficácia, então, para tratamento da dor visceral. Até mesmo alguns
mostram uma eficácia até superior à estimulação medular, que para a dor visceral não é tão eficaz. Bom, então aqui essas imagens, elas, primeiramente, essa ilustração aqui nos mostra de maneira esquemática, né, onde está localizado aqui o trato de Lissauer e onde é realizado a lesão na dresotomia, certo? Aqui também mostrando onde o alvo aqui da curtotomia, né, como a gente falou, o trato espinotalâmico lateral, e aqui onde a gente quer atingir com a mielotomia mediana. Então, nessa região aqui, onde estariam passando essas fibras responsáveis pela condução da sensibilidade visceral. Nessas duas imagens cirúrgicas, são duas imagens da dresotomia, aqui onde foi realizado por meio de lâmina e coagulação com bipolar, e aqui foi no caso de um procedimento por radiofrequência, que a gente consegue entender melhor o local onde é o nosso alvo, bem ao nível da entrada das raízes na medula, que lateral à coluna dorsal. Então, aqui nesses pontinhos, inclusive, mais pretos, foi onde foram realizadas as lesões, nessa zona aqui onde a gente pode perceber que tinham raízes avulsionadas. Continuando, então, com os procedimentos ablativos, alguns outros, a gente tem, por exemplo, a risotomia dorsal, que atualmente, para tratamento de dor crônica, não tem sido mais tão bem indicado, mas ainda tem o seu papel para tratamento da espasticidade, no caso da risotomia sensitiva seletiva, e também para tratamento de distonia, no caso da risotomia motora. Outro tipo de risotomia, né, tem a risotomia do nervo trigêmeo, do nervo glossofaríngeo, do nervo intermédio, que aí tem o objetivo de tratar, né, a neuropatia desses nervos cranianos e também dores oncológicas originadas da região da cabeça e pescoço. Outro procedimento é a ganglionectomia da raiz dorsal, realizado principalmente por meio de radiofrequência, com o objetivo de atingir, então, o corpo celular do neurônio, sendo a ganglionectomia lombar atualmente com um nível de evidência menor em comparação com a cervical, indicado então, para tratar pacientes com cervicobraquialgia e neuralgia occipital também. E as neurotomias, que também são realizadas principalmente por radiofrequência convencional pulsada, cujo objetivo é atingir os ramos recorrentes posteriores das raízes espinhais. Aqui, principalmente indicada para tratamento de dor facetária e também para tratar síndrome dolorosa miofascial para vertebral tanto lombar, dorsal ou cervical. E aqui coloquei um asterisco na simpatectomia, apesar de não necessariamente envolver medula espinhal, mas coloquei aqui para a gente comentar também. Indicada principalmente para tratamento de dor visceral, tanto na cavidade torácica, abdominal ou pélvica, oncológica ou não. Então, aqui nós temos vários alvos dependendo do nosso objetivo, como, por exemplo, a simpatectomia dos gânglios paravertebrais torácicos, rostrais ou caudais, indicados principalmente para tratamento de dores localizadas na região cefálica, membros superiores e caixa torácica, gânglios simpáticos para vertebrais lombares, aí direcionados para tratamento da dor de membros inferiores, nervos esplâncnicos e plexo celíaco, indicado aí para tratamento de dor oncológica ou inflamatória, localizado na região do abdômen superior e originária de afecções do pâncreas, vias biliares, fígado, estômago, esôfago distal, vias urológicas também. E a simpatectomia de nervos hipogástricos direcionada para tratamento de dores pélvicas, tanto oncológicas quanto inflamatórias, aí decorrentes de afecções do trato urológico, ginecológico e proctológico também. Bom, e agora falando dos procedimentos ablativos intracranianos, o objetivo também tratamento de dores oncológicas ou não, localizadas na região cefálica e no restante do corpo também, como também neuropatias cranianas. Aqui alguns procedimentos que estão mais em desuso atualmente, a gente tem, para citar, a hipofisectomia e a pulvinotomia. Aqui a hipofisectomia com o asterisco, que por mais que de fato venha em desuso, até como eu vou comentar mais à frente, atualmente até com o desenvolvimento, aí, a utilização da radiocirurgia para esse tipo de procedimento, ela vem sendo alvo de mais estudos e vem voltando a ser, aos pouquinhos, novamente utilizada. Bom, então a gente tem aqui como exemplo a mesocefalotomia, que o alvo é o tegmento dorsolateral do mesencéfalo, com o objetivo de atingir
ou o trato espinotalâmico ou o trigêmino talâmico. Ela tem um princípio, né, semelhante ao princípio que a gente falou para a cordotomia, inclusive com as mesmas indicações, acrescentando também tratamento para dor na região da cabeça e pescoço. Aqui a mesencephalotomia ela é realizada por meio de estereotaxia e deve ter a localização confirmada no intraoperatório por meio de procedimentos eletrofisiológicos. A talomotomia medial, um outro exemplo também, é realizada por meio também de estereotaxia e utilizando os procedimentos de radiofrequência ou radiocirurgia, e tem como alvo os núcleos centro-mediano, parafascicular, centro-lateral e dorso medial, para tratamento, então, de dor neurogênica periférica e central em todas as localizações do corpo. Esses centros, esses núcleos que eu comentei, eles são responsáveis aí, principalmente pela modulação da dor afetiva. Então, diferente de outros que a gente comentou, que só interrompe a, a via, né, a via sensitiva, nesse caso, a talomotomia medial ela envolve muito mais uma alteração, uma modulação no processamento da dor afetiva. Da mesma forma que a cingulotomia também, cujo alvo é a porção anterior do giro do cíngulo, que recebe vias aferentes vindas dos núcleos intralaminares do tálamo, e também é responsável pelo processamento afetivo da dor, utilizada aí de maneira geral para tratamento de dor oncológica e nociceptiva também. Bom, e terminando aqui a parte das técnicas ablativas, a gente trouxe algumas atualizações do estudo desse autor que publicou esse ano, né, uma revisão de literatura, das técnicas neuroablativas utilizadas de maneira contemporânea. Como eu havia comentado anteriormente, os procedimentos ablativos eles eram um enfoque no século passado, mas nesse eles tinham perdido um pouco mais de espaço para os procedimentos neuromoduladores. Porém, com o avanço aí nas técnicas de radiocirurgia, utilização de procedimentos percutâneos, ou auxílio junto com a estereotaxia, inclusive o auxílio durante o procedimento com a ressonância magnética por termoterapia, todos esses fatores acabaram fazendo com que os procedimentos ablativos viessem se tornando mais seguros. Então, recentemente tem sido até mais estudados e algumas técnicas voltando a ser utilizada, certo? Então, esse autor, ele traz uma revisão de 4 técnicas ablativas, que são as preferíveis atualmente. Então, a gente vai comentar sobre cada uma delas. A primeira delas, como eu havia falado, a radiocirurgia estereotáxica, utilizando Gamma Knife. E, como eu falei, ela trouxe, por exemplo, de volta a hipofisectomia, e também, como eu havia comentado, a talomotomia também pode ser utilizada por meio da radiocirurgia. A hipofisectomia, comentando um pouco mais sobre ela, já que nós não havíamos falado ainda, não se sabe exatamente o mecanismo pelo qual a ablação da hipófise causa o alívio sintomático da dor. Mas algumas hipóteses é de que tem alterações nos níveis de endorfinas, nos níveis hormonais também. Então, antes tinha parado de ser utilizado, mas, por exemplo, com o advento agora da radiocirurgia, um procedimento que voltou a ter a sua importância, principalmente no tratamento da dor oncológica. E a talomotomia, mais direcionada, inclusive, para dores nociceptivas. A outra técnica é a ablação por radiofrequência, que nós também já comentamos um pouquinho anteriormente, e várias modalidades se utilizam dela, como, por exemplo, cingulotomia, cordotomia, a traqueotomia, aqui falando principalmente de radiofrequência convencional, e a radiofrequência pulsada, mais direcionada para tratamento aí, com o objetivo de atingir nervos periféricos e gânglios da raiz dorsal, onde ela tem a sua principal indicação, tendo pouco nível de evidência para tratamento aí direcionado para o sistema nervoso central propriamente dito. E aqui outras técnicas ablativas também, o que chama de LIT, que é a Laser Interstitial Thermotherapy, que consiste exatamente num tipo de radiação não ionizante, capaz de atingir alvos profundos por meio de longas fibras ópticas flexíveis que vão conduzir essas ondas de calor e gerar lesão térmica por fotocoagulação. Aqui, ela tem ganhado mais espaço, inclusive associada ao uso da estereotaxia e, inclusive, da termoterapia por ressonância,
que pode ser utilizada durante o próprio procedimento para se ter a possibilidade de visualizar a lesão térmica em tempo real, certo? Que inclusive traz uma maior segurança para o procedimento. O laser em si, ele só está ultimamente utilizado, indicado para a realização de cingulotomia, pelo fato de que ele causa lesões de maior volume. Então, ainda não sendo utilizado para alvos menores, digamos assim. E uma outra técnica é o ultrassom focalizado de alta frequência, que justamente é a entrega de ondas sonoras de alta frequência para causar lesão térmica. Da mesma maneira que o laser, ele também, a gente pode contar com o auxílio da estereotaxia e do uso de ressonância durante o procedimento, da mesma maneira, para evidenciar as lesões térmicas em tempo real. Anteriormente, inclusive, o ultrassom necessitava da realização de uma craniotomia e tudo mais, para dispersar, para que não houvesse a dispersão das ondas no couro cabeludo e no crânio, mas atualmente não precisa ser realizado. Então, diminuindo aí a complexidade, inclusive, desse procedimento e possibilitando seu uso para pacientes que não têm condição de se submeter a um procedimento cirúrgico. E, por fim, esse autor ele traz essa tabela comparativa dessas formas, dessas técnicas ablativas, comparando, né, seus benefícios em relação a alguns critérios, por exemplo. Então, como a gente havia comentado, um desses critérios é a possibilidade de ter em tempo real um feedback da lesão térmica, que pode ser feito aí com o uso do laser e do ultrassom, né, associado, contando com o auxílio da termoterapia por ressonância, então, a vantagem dessas duas técnicas. Um outro critério é a possibilidade do feedback fisiológico, possibilitado aí tanto pela própria comunicação direta com o paciente e pelo estímulo que pode ser feito por alguns microeletrodos, né? Então, isso pode ser feito tanto no uso do ultrassom quanto da radiofrequência, de maneira mais específica, detalhada, inclusive no uso da radiofrequência, que pode contar com canais que permitem que se tenha múltiplos eletrodos, ou eletrodos com múltiplas funções, inclusive uma dessas sendo a função de estímulo antes de induzir a lesão propriamente dita. Uma outra vantagem de alguns dessas técnicas é que as mais vantajosas são aquelas que oferecem uma maior versatilidade em relação ao tamanho da lesão que ela pode causar, uma vez que o tamanho e o formato vai depender muito do local que a gente está tratando. Então, as que oferecem essa maior versatilidade é o ultrassom e a radiocirurgia. A radiocirurgia permitindo, inclusive, múltiplos isocentros durante o planejamento. Já, por exemplo, o laser e a radiofrequência, eles têm uma certa limitação por dependerem de um trajeto previamente planejado, certo? Em relação ao grau de invasividade, aqui, até como eu havia comentado, é principalmente direcionado para aqueles pacientes que não têm um status clínico para se submeter a um procedimento cirúrgico de maior complexidade. Então, a maior vantagem são justamente para aquelas técnicas que não exigem a realização, por exemplo, de uma trepanação ou craniotomia, que é o caso do ultrassom e da radiocirurgia. Já o laser e a radiofrequência necessitam da realização de uma trepanação, enfim, para que seja feita a inserção, seja de um catéter ou de eletrodos. E, por fim, em relação a procedimentos que têm vantagens aí semelhantes, no final pode acabar dependendo do tipo de localização que a gente quer alcançar. Que, por exemplo, a ultrassom, uma desvantagem dele é que ele é direcionado principalmente para lesões mais profundas e centralizadas, que não é um impedimento aí dos outros tipos de técnica. Uma vez isso do ultrassom, é que ele acaba necessitando, então, que sejam lesões mais profundas para que haja a dispersão de parte daí das ondas antes de chegar no nosso local, evitando, então, lesão térmica do parênquima adjacente. Bom, então terminamos a parte dos procedimentos ablativos, vamos falar agora dos procedimentos neuromoduladores, que então tem as modalidades elétricas e químicas. Então aqui a gente começando pela aqueles que envolvem a modulação elétrica.
começando então pela estimulação medular. Eu vou mostrar mais detalhes da técnica em si, da estimulação medular mais à frente. Mas, como eu havia comentado, então, atualmente os procedimentos neuromoduladores são aqueles que estão com maior destaque, e chamando a atenção principalmente para a estimulação medular, por exemplo, que consiste então na implantação de eletrodos no espaço epidural para causar estimulação numa determinada área. Aqui não se sabe com detalhes o mecanismo exato de ação, mas até para a criação desse tipo de procedimento, se utilizou a teoria do gate control, considerando que os neurônios de segunda ordem, eles atuariam como portões para a chegada de estímulos e a condução desses estímulos ao tálamo. Então, se pensou que se tivesse estímulos vindo de outras fibras, estímulos não nocivos, vindo de outras fibras nervosas, esses estímulos fechariam, completariam, né, preencheriam esses portões, que se fechariam para estímulos simultâneos nocivos. Então, inclusive, foi esse pensamento para se ter o desenvolvimento dessa técnica neuromoduladora. Então, inclusive, os pacientes, eles substituem na estimulação medular a dor por parestesias naquela região, certo? Então, de maneira geral, se tem como mecanismo, né, a supressão de uma hiperestabilidade no cono posterior da medula. Era indicado para vários tipos de dor, seja dores radiculares, especialmente, como também a dor da Feedback Síndrome, síndrome complexa de dor regional, indicado também para tratamento de dor neuropática periférica, dor isquêmica da doença vascular periférica e dor anginosa também. Mais detalhes a gente vai falar mais à frente. Uma outra modalidade é a estimulação de nervo periférico, em que se tem um implante de eletrodos no subcutâneo associado a um gerador também implantado no subcutâneo, indicado aí para tratamento de dor visceral, da cefaleia intratável também, especialmente neuralgia occipital, neuralgia pós-herpética também, e alguns autores também estendem o seu uso para tratamento de dor lombar crônica e também da síndrome dolorosa complexa regional também. Outra modalidade é o DBS, o Deep Brain Stimulation, que consiste na implantação de eletrodos intracranianos associados a um gerador, que geralmente fica no subcutâneo da região do tórax. E aqui, vários alvos possíveis, dependendo do que a gente pretende tratar. Como, por exemplo, um eletrodo no núcleo talâmico ventral posterolateral, para tratamento de dor neuropática corporal, no núcleo talâmico ventral posteromedial, para tratamento de dor neuropática facial, na substância cinzenta periaquedutal e perimesencefálica, para tratamento de dores nociceptivas de maneira geral, como, por exemplo, dor lombar crônica também, a dor da síndrome dolorosa complexa regional. E aqui, inclusive, só comentando um detalhe, acredita-se que o mecanismo, a partir da estimulação dessa região, seja da liberação no líquido de neurotransmissores opioides. Então, seria essa maneira pela qual o estímulo da substância cinzenta periaquedutal e perimesencefálica causaria alívio da dor. E, por exemplo, uma outra indicação, tratamento da cefaleia em salvas, a partir do estímulo da porção posterior do hipotálamo ipsilateral. E uma última modalidade, aqui, só comentando o DBS, ele tem um tempo de uso de cerca de 7 a 9 anos, tá bom? E, por fim, a estimulação do córtex motor, em que são implantados eletrodos no espaço epidural, acima da região do giro motor primário, que pode ser realizado, né, realizado tanto por trepanação, mas preferencialmente por uma craniotomia um pouco menor, permitindo assim uma melhor localização do local de maneira precisa, que inclusive durante o intraoperatório é confirmado com eletroestimulação. Aqui, a principal indicação são os síndromes dolorosas centrais e faciais, chamando atenção principalmente para a dor talâmica e a dor pós-AVC. E passando, por fim, para a modulação química, o grande enfoque aí consiste na infusão de drogas no espaço intratecal. Então, como eu vou também comentar com mais detalhes à frente, colocado um catéter no espaço intratecal, permitindo a infusão contínua de medicações analgésicas, especialmente opioides, né? Morfina, clonidina, apesar de que o único aprovado pelo FDA é o uso da morfina. Então, para tratamento principalmente da dor nociceptiva oncológica, que é onde tem maior nível de evidência,
mas também podendo ser utilizado para dor nociceptiva secundária a desordens mecânicas da coluna, por exemplo, tá bom? Aqui o local onde irá ficar esse cateter é um pouco variável dependendo do autor. Por exemplo, um deles poderia ser a nível de T9, quando se pretende uma analgesia a nível de tronco e membros inferiores, e T4 para dor cervical e membros superiores. Bom, e terminando aqui a nossa aula, vou comentar com mais detalhes da técnica da estimulação medular e depois da técnica de infusão intratecal. Então, como nós havíamos falado, a estimulação medular, ela tem indicação para tratamento, por exemplo, de dor radicular persistente, mas também, por exemplo, para tratar dor neuropática periférica, síndrome dolorosa complexa regional, dor da doença vascular periférica também, que um nível de evidência de recomendação é 2B, com um nível, uma recomendação fraca, mas com um nível de evidência, com qualidade de evidência moderada. Aqui recomenda-se, tanto aqui quanto no outro procedimento, né, que é a infusão intratecal, que seja feita um período de teste antes de se promover a implantação do dispositivo de maneira definitiva. Então, aqui, para a abordagem da estimulação medular, pode ser feito tanto por meio de uma técnica percutânea, quanto aberta, apesar de que o enfoque atualmente tem sido nas técnicas percutâneas, por meio de uma abordagem interlaminar, promovendo a implantação de eletrodos no espaço epidural. Então, aqui, para a abordagem estímulo da região da coluna lombar e membros inferiores, né, a via de acesso é feita entre L1 e L2, com o posicionamento final do eletrodo a nível de T8 a T10. E, para membros superiores, um acesso via C7 e T1, com o posicionamento final dos eletrodos a nível do occipital a C3. Aqui o ideal é que se tenha uma dor relativamente bem localizada, porque o sucesso da estimulação medular, ela depende de cobrir a área acometida, né, com a estimulação propriamente dita, tá bom? Então, pode ser, inclusive, colocados eletrodos de maneira unilateral ou bilateral. Bom, então aqui falando da técnica propriamente dita, aqui o paciente, então, falando da abordagem percutânea. Aqui o paciente ele vai estar posicionado em decúbito ventral, aqui com auxílio tudo realizado com auxílio da escopia, que lembrando, meramente antes de tudo, os espinhos eles devem estar bem centralizados, o raio-x não pode estar rodado, eles estão numa média distância dos pedículos, até para os eletrodos não ficarem mal posicionados. E aqui, para nossa abordagem, nossa via de acesso entre L1 e L2, o local ideal para a entrada da agulha é abaixo do pedículo da vértebra de L3, aqui um pouquinho acima, mas não tem problema. Localizado, então, a cerca de 1 a 1,5 cm lateral à linha média, com a agulha direcionada para a linha média. O ideal é que essa agulha entre num ângulo de até 45 graus, até porque ângulos maiores dificultam a passagem do eletrodo para o espaço epidural, e ângulos menores justamente aproximam o plano da agulha do plano do espaço epidural, então facilitando a entrada dos eletrodos. Então, o ideal é que se chegue, então, a nível do espaço interlaminar L1, L2, preferencialmente aqui na região mais superior da lâmina de L2. Chegando a essa região, pode-se também, como a gente já está chegando à região do periósteo, colocar mais anestésico, infiltrar mais anestésico local, e aí, então, deslizar a agulha até que se chegue ao espaço interlaminar, passando, então, o ligamento amarelo, onde se chega após ao espaço epidural, sentindo, então, uma perda de resistência nessa localização. Então, aqui o raio-x de perfil, né? Evidenciando, então, a passagem, a partir desse momento, dos eletrodos para o espaço epidural, que, ao final, irão ficar posicionados a nível, como a gente comentou, entre T8 e T10. O ideal é que eles fiquem localizados a cerca de 2 a 3 milímetros da linha média. Como a gente comentou, podendo ser ou não bilateral ou unilateral, a depender da clínica do paciente. Essa mesma técnica é tanto para o período de teste, que aí o paciente vai passar cerca de 2 a 3 dias, e nesse período também vendo qual a melhor intensidade, qual a melhor frequência dos estímulos, passando então em se tendo uma boa resposta para o procedimento definitivo, que até esse momento é feito da mesma maneira. Então a diferença é que aqui já no procedimento definitivo,
que a gente vai fixar e conectar o catéter agora ao gerador implantado no subcutâneo. Então, aqui, os outros passos são todos iguais no procedimento definitivo. A diferença agora, então, antes da realização da incisão, a gente retira a agulha, mantendo ela até a região do subcutâneo para proteger o catéter. Realiza uma incisão paramediana de cerca de 5 centímetros, com o ponto de entrada da agulha no meio dessa incisão. Disseca até a fáscia. E daí, então, a gente irá fixar o catéter na face muscular. E aí, então, a gente passa para a colocação da bomba geradora no subcutâneo, que pode ser realizado tanto na região do quadrante inferior do abdômen, como nesse caso, como também na região das nádegas. Então, aqui é realizada uma incisão transversal, abaixo do nível do gradil costal, e se cria uma bolsa para colocação do gerador abaixo do nível da incisão, né, não podendo o gerador ficar no local da incisão para não criar um ponto de deiscência. E feito isso, se passa um tunelizador conectando o catéter ao gerador e termina-se o procedimento. Bom, e falando por fim, então, da técnica de infusão de drogas intratecal, que tem muitos passos aí semelhantes a esse que a gente comentou da estimulação medular. Como a gente havia falado, eles têm um maior nível de evidência para tratamento da dor oncológica, mas também pode ser utilizado para dor nociceptiva. Aqui varia um pouco em relação ao local, né, onde será colocado o catéter. Esse autor aqui, por exemplo, é diferente do que eu tinha falado anteriormente, que eu tinha comentado, um dos locais poderia ser nível de T9. Esse autor prefere que o catéter ele não passe do nível de L1, L2. Porque uma das complicações desse procedimento pode ser a formação de um granuloma ao redor do catéter. Então, ele ficando abaixo do nível do cone medular, a gente tem o menor risco de um quadro de compressão e déficit neurológico, inclusive. Bom, então aqui o paciente vai estar posicionado em decúbito lateral. A gente vai localizar os níveis de L4 e L5, que é onde vai ser o nosso ponto de entrada, de maneira semelhante. A agulha ela vai entrar a cerca de 1 centímetro da linha média, direcionada para a linha média. Aqui, sentindo a perda de resistência, já entrando no espaço tratecal, como uma punção lombar mesmo, tira-se o mandril, confirma-se a saída de líquido e a partir daí progride-se o catéter. Aqui, por exemplo, a posição final do catéter, parando ali a nível de L2, por exemplo. Então, a paciente também passa por um período de teste, em que se tem a confirmação de que ele tem, de fato, uma melhora nesse período, para a realização, então, do procedimento definitivo. Como eu falei, realizado da mesma maneira, que depois será conectado, então, a um reservatório e uma bomba infusora, que aí vai variar, dependendo do que a gente preferiu, dependendo do que foi visto no período do teste, a quantidade de infusão, a frequência e tudo mais. Diferença aqui no procedimento definitivo, né? Aqui, realizando então a incisão, aqui a região da saída do catéter ela é fechada, tipo com esse ponto em embolso de tabaco, para evitar o vazamento de líquido. E aí, depois disso, os mesmos passos anteriormente. Realização de uma bolsa subcutânea para acoplar ali a bomba infusora e aí uma passagem de um tunelizador para conectar o catéter a essa bolsa geradora. Bom, então era isso que eu tinha para comentar sobre as nossas técnicas neurocirúrgicas funcionais para dor. Essas foram as referências utilizadas. Obrigada.